E aqui estamos palpites de domingo, dia 23/3. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Liga das Nações da UEFA, jogos de volta. Alemanha e Itália. No jogo de ida foi 2-1 para a Alemanha. Nos últimos 5 jogos a Alemanha venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu todos. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos a Itália venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Palpite: casa vence, empate anula. Espanha e Holanda. Na ida foi 2-2. Nos últimos 5 jogos a Espanha venceu 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu todos. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos a Holanda venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Mais de 0,5 HT gols na partida em 9 de 10. Palpite: casa vence, empate anula. França e Croácia. No jogo de ida foi 2-0 para a Croácia. Nos últimos 5 jogos a França venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos a Croácia venceu 3, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Portugal e Dinamarca. No jogo de ida foi 1-0 para a Dinamarca. Nos últimos 5 jogos Portugal venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 2. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos a Dinamarca venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 3 e perdeu 2. Menos de 2,5 gols na partida em 8 de 10. Palpite: casa vence. Campeonato Baiano. Final, jogo de volta. Vitória e Bahia. No jogo de ida foi 2-0 para o Bahia. Nos últimos 5 jogos o Vitória venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos o Bahia venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3 e empatou 2. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Palpite: handicap mais 2 para o visitante. Copa do Chile. União San Felipe contra Colo-Colo. O União é o quarto e o Colo-Colo o segundo. Nos últimos 5 jogos o União San Felipe empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Colo-Colo venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 3. O último jogo entre essas duas equipes foi 4-0 para o Colo-Colo. Palpite: fora vence. Coquimbo contra Cobresal. O Coquimbo é o segundo e o Cobresal o quarto. Nos últimos 5 jogos o Coquimbo venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos como mandante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Cobresal venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 4. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Copa da Liga do Egito. Ismaili contra Pirâmides. Nos últimos 5 jogos o Ismaili venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e perdeu 3.
menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Pirâmides venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Palpite, fora vence, empate anula, ou dupla chance, fora vence, empate. Petrojet contra Zamalek. O Petrojet nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Zamalek venceu 2, empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Paraguaio, 2 de maio contra Cerro Porteño. O 2 de maio é o 10º e o Cerro Porteño o 4º. Nos últimos 5 jogos, o 2 de maio empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Cerro venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Marcou o primeiro gol nos últimos 4. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado, uma vitória para cada lado e um empate, 2-0, 1-1 e 3-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Luquenho contra Guarani. O Luquenho é o 9º e o Guarani o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Luquenho venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam não em 7 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Guarani venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Essas equipes se enfrentaram 6 vezes no ano passado, com 4 vitórias do Luquenho e 2 empates. 3 1-0, 1 2-1 e 1 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Brasileirão Feminino, Cruzeiro e Grêmio. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. La Liga 2, Levante contra Castelón. O Levante é o primeiro e o Castelón o 15º. Nos últimos 5 jogos, o Levante venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Castelón venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 3. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 2-0 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Eibar contra Huesca. O Eibar é o 14º e o Huesca o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Eibar venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Huesca venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 7 de 10 jogos. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 2-1 e 3-2. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Liga das Nações da CONCACAF, Playoffs. Canadá e Estados Unidos. Nos últimos 5 jogos, o Canadá venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, os Estados Unidos venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas 2 equipes foi 2-1 para o Canadá. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. México e Panamá. Nos últimos 5 jogos, o México venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Panamá venceu 2, empatou 1 e perdeu 2.
Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3, mais de 1,5 gol na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 pro México. Palpite: casa vence, empate anula. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.